Boa tarde. Bom, hoje meu grupo vai falar de sal de cozinha. Meu grupo é composto pela Aparecida, pela Daniela, pela Gabi e pela Isabela. Eu vou começar falando sobre a fórmula. A fórmula de sal de cozinha é a NaCl. O Na é positivo, é o cátion, e o Ci é o negativo, o ânion. O cloreto de sódio pertence à função inorgânica dos sais e é composta pela associação do cátion, o Na positivo, e o ânion Ci negativo, por meio de uma ligação iônica. Eu vou apresentar um pouco das características que é composta pela fórmula do sal de cozinha. O sódio, o Na, pertence à família dos metais alcalinos, apresenta um elétron na camada de valência, possui número atômico igual a 11 e possui alta eletropositividade, a capacidade de perder elétrons. Agora eu vou explicar o cloro, que é o Ci. Pertence à família dos halogênios, é um ametal, apresenta 7 elétrons na camada de valência, possui número atômico igual a 17 e possui alta eletronegatividade, a capacidade de ganhar elétrons. Agora eu vou falar sobre o tipo de ligação. O sal de cozinha possui os átomos de sódio e cloro unidos por ligação iônica, pois são elementos que têm significativa diferença de eletronegatividade entre si. Ocorre entre um ametal e um metal. A polaridade são cargas que enfraquecem as ligações iônicas do sal e promovem a dissolução, que continua acontecendo até que seja atingido um equilíbrio entre as cargas polares do solvente e as cargas negativas do soluto. Um exemplo disso pode ser considerado o sal e a água. São dois compostos que viram um só, que formam uma mistura homogênea. Quando o sal ele se conecta com a água, quando ele é colocado dentro da água, num determinado tempo, ele entra em dissolução. Ele se dissolve e vira um composto. O composto homogêneo, só um, vira um. Olá, boa tarde. Meu nome é Isabela e eu vou falar algumas curiosidades sobre o sal de cozinha. O sal de cozinha, pelo seu alto valor comercial, foi motivo de mais guerras do que o ouro e a prata combinados. Os chineses foram os primeiros povos a minerar o sal e descobriram que um tipo de sal, o nitrato de potássio e o nitrato de sódio, conhecidos como salitre, misturado com o carbono e o enxofre, produzia uma mistura explosiva e assim foi inventada a pólvora. O sal teve importância decisiva na unificação da China, sob a dinastia Qin. Nessa época, os governantes chineses obtiveram monopólio estatal sobre o mineral e sobre o ferro também, gerando receitas astronômicas que financiaram a criação de obras magníficas, tais como a Grande Muralha. Na antiguidade, aristocratas ostentavam sua riqueza ao receber convidados colocando à mesa sal puro acondicionado em saleiros ricamente decorados. Reis que precisavam formar alianças precisavam colocar saleiros à mesa de seus convidados, como sinal de boas-vindas. Os egípcios foram provavelmente os primeiros povos a curar a carne e o peixe com sal. Devido às inconstâncias sazonais das cheias do Nilo, que por sua vez determinavam o sucesso ou o fracasso das colheitas, os egípcios desenvolveram métodos avançados para a conservação de alimento. Entre eles estão a estocagem de grãos, a adição de sal nos alimentos e as técnicas de fermentação. O povo Yanomami do Brasil são um grupo populacional mundial que menos consome sal. Esses indivíduos também ostentam os menores níveis de pressão arterial entre os humanos estudados. Agora eu vou falar sobre a geometria molecular. O cloreto de sódio, conhecido como sal comum, sal de cozinha ou pelo nome mineralógico, halita,
é um metal alcalino que se apresenta na forma de sólido cristalino branco. O cloreto de sódio é um composto iônico, portanto, é um sólido e forma um retículo cristalino, atração eletrostática. Nas condições do ambiente, além de possuir elevado ponto de fusão e ebulição e conduzir corrente elétrica quando fundido ou solubilizado em água, cada Cl- está rodeado por 6 Na+, e vice-versa, o que fornece número de coordenação igual a 6 para cada íon. A estrutura do NaCl forma um sistema denominado cúbico de face centrada, o qual apresenta um átomo em cada vértice, mais um no centro de cada face do cubo, e a geometria é octaédrica. Industrialmente, é utilizado para a produção de grande variedade de produtos que têm por base o sódio, podendo exemplificar o processo Solvay para obtenção do Na2CO3. Também é utilizado universalmente como conservante em tempero alimentar, além de ser essencial para a manutenção de balanços eletrolíticos nos sistemas biológicos. Olá, boa tarde. O meu nome é Aparecida e eu irei explicar alguns pontos para vocês sobre o cloreto de sódio ou sal de cozinha. O seu ponto de fusão, que é a transformação do estado sólido para o estado líquido, é de 801 graus Celsius. O seu ponto de ebulição, que é a transformação do estado líquido para o estado gasoso, é de 1465 graus Celsius. Também temos as suas solubilidades. As suas solubilidades em água, nós podemos dissolver em 1 litro de água a 25 graus até 359 gramas de cloreto de sódio. Já a sua solubilidade em outros solventes, como o cloreto de sódio é um composto polar, não pode ser dissolvido em nenhum solvente da natureza apolar, assim como o óleo, a gasolina, o etanol e entre outros.